A pedido de telespectadores que tiveram prejuízos com equipamentos queimados com queda de energia, vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no quadro Questão Direito, com a participação do advogado Denis Verbicaro, que já está aqui no estúdio, nos faz companhia. Doutor Denis, bom dia. Bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para esclarecer tudo aí para o nosso pessoal de casa, falando sobre a situação de queima de aparelhos, né? Na semana passada, inclusive, nós mostramos aqui no Bom Dia Pará uma situação de um apagão que atingiu vários bairros, né? Vários moradores afetados e muitos deles ligando para a gente, comentando que tiveram alguns prejuízos, né? Queimou a televisão, queimou o aparelho. O que fazer numa situação dessa e qual o direito do consumidor, doutor Denis? Não há dúvida que em situações como essa, a concessionária ela é responsável não apenas por averiguar exatamente qual foi o prejuízo do consumidor, mas também oferecer a ele uma compensação por esses danos causados. É muito importante que ele tenha o cuidado de adotar alguns procedimentos definidos pela própria ANEEL, que é a agência reguladora justamente para operacionalizar esse direito. Eu tenho a pergunta aqui do Joaquim Firmino, que mandou e-mail para a gente falando sobre esse procedimento, né? Ele conta que levou um no-break pesado para 2 assistências técnicas, né, pedir laudos comprovando que está danificado o aparelho para receber a indenização. Ele reclama porque o aparelho é pesado para poder levar em 2 assistências para poder comprovar esse prejuízo. Ele pergunta, nesse caso, ele pode ir a um juizado especial de pequenas causas? Não, antes ele tem que fazer a prova da ocorrência do fato. Então, a resolução 499/2012 da ANEEL estabelece que ele tenha, primeiramente, comunicar à concessionária. Ela terá 10 dias para ir na residência dele, fazer a verificação in loco. A partir desse momento, ela tem 15 dias para emitir um posicionamento técnico, identificando se houve a falha, qual foi essa falha, para que ele, diante desse posicionamento, adote as providências judiciais. Tem algum prazo para a solicitação de ressarcimento? É a pergunta aqui de outro espectador? Tem. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 90 dias a contar da data do fato. Então, é o prazo que o consumidor tem para buscar junto à concessionária a solução do problema. Então, primeiramente, procura a concessionária. Procura a concessionária. E, posteriormente, vai em busca dos laudos técnicos para comprovar aquele dano. Sim, ele vai, provoca a concessionária, avalia se ela estará disposta ou não a fazer o ressarcimento. Caso haja recusa, ele pode buscar, através de um laudo paralelo de uma empresa, uma assistência técnica, instrumentalizar uma ação judicial. E no caso do Joaquim, nosso telespectador, que tem dificuldade de levar esse aparelho para assistência, sugerir que o técnico vá até a casa dele, né? Sim. Porque, de fato, ele precisa ter essa comprovação para poder solicitar o ressarcimento. Precisa. Esse documento ele é muito importante, porque ele vai provar a origem do dano, se realmente tem relação com a prestação do serviço ou se decorreu de uma causa estranha à prestação do serviço de energia elétrica. A gente recebeu uma reclamação aqui de um telespectador comentando sobre demora para conseguir esse ressarcimento. Tem um prazo também para você receber esse recurso novamente? Tem. E caso isso não aconteça dentro desse prazo, o que o consumidor pode fazer? É muito importante rememorar quais são esses prazos legais. A concessionária, a partir da provocação do consumidor, ela tem 10 dias para ir na residência. A partir dessa verificação, ela tem 15 dias para emitir o seu posicionamento, se ela vai anuir ou não com o pagamento desse dano do consumidor. E se ela concordar com o pagamento, ela tem 20 dias para fazer o pagamento em dinheiro ou mesmo substituir o produto por outro novo em perfeitas condições de uso. Tem outra pergunta aqui do Elcio, que é administrador de imóveis, né? Ele está contando que no mês passado foi trocada a fiação externa de energia pela empresa concessionária e com isso, segundo ele, ocorreu um erro que transformou em 220 volts toda a energia da casa. Ele conta que isso ocasionou a queima de equipamentos, né? Ele quer saber se também existe um tempo, porque ele conta que até agora nada foi feito em relação a isso. Ele tem que provocar também, o procedimento é o mesmo, ele tem 90 dias para exigir que a concessionária emita um parecer sobre a ocorrência e caso ela não adote nenhuma providência ou até mesmo se recuse a fazer o reparo, ele pode não apenas judicializar a questão, propondo uma ação judicial, mas ele pode fazer um processo administrativo, fazer a abertura de um processo administrativo junto à agência reguladora, a ANEEL, para que a concessionária seja sancionada através do pagamento de uma multa administrativa. E como é feito esse ressarcimento? A empresa concede um novo aparelho, ela repassa um valor para no caso, o morador, né? Existe um valor definido para cada aparelho, ou depende da marca, enfim? Isso fica a critério do próprio consumidor definir qual é a melhor maneira de obter esse ressarcimento. Ele pode optar pela compensação em pecúnia, em dinheiro,
ou mesmo a substituição do equipamento danificado por outro em perfeitas condições de uso. Nesse caso aqui da pergunta que nós recebemos do Elcio, é importante ele também comprovar, né, que houve um erro, na avaliação dele houve um erro da empresa na hora de trocar a fiação elétrica. É importante que ele reúna provas também nesse sentido. E é muito importante que ele não adote nenhuma providência apressada, no sentido de querer consertar antes da avaliação inicial da concessionária. Porque se ele adotar essa medida, a concessionária pode, com base na resolução, se recusar a fazer o reparo. Então, é importante, mais do que nunca, que ele faça a provocação, a comunicação à concessionária, para que, havendo recusa, aí sim ele adote outras providências. Muito bem, doutor Denis. Obrigado mais uma vez pelas informações do nosso quadro Questão de Direito. Uma ótima quarta-feira e até a próxima. Obrigado, bom dia.